pra dar oi. Olá. Nome, idade. Eu sou Poliana Érica com H. As duas letras, a primeira letra do meu primeiro nome e a primeira letra do meu segundo nome. Da vida, o meu nome é artístico, que é APH, escrito por extenso. Eu tenho 27 anos, eu sou de Sobral, região norte do estado do Ceará, mas resido em São Paulo atualmente. E me considero um artista, eu acho, da palavra. E dentro da perspectiva de me entender a artista da palavra, eu acredito que como que essa palavra ressoa, eu acredito que ela primeiro ressoa pra dentro, né? Eu acho que a partir do momento que eu escrevo, que eu performo e que eu faço esse processo de externalizar a minha voz, eu acho que eu entendo que ela primeiro ressoa dentro de mim, porque quando eu escrevo primeiramente para me acolher, para me abraçar, para entender que sou humana, para entender que o meu corpo ele é visceral, mas que ao mesmo tempo ele carrega diversos contextos de vulnerabilidades. E eu acho que minha palavra acaba ressoando a partir do momento que eu externalizo ela, depois que ela já tem ressoado para dentro. Eu acredito que ela ressoa mesmo que eu penso que ela faz comigo, que é esse processo de se abraçar, de se acolher, de se compreender, de se autocuidar, de entender que é necessário cuidar das feridas abertas que são construídas pelas violências na qual corpos dissidentes são colocadas, né? Certas violências na qual reproduzem com os nossos corpos, assim. Então, eu acredito que é isso que ressoa, porque é esse feedback também que eu tenho, e eu acredito que ela só ressoa nas pessoas dessa forma, porque antes de pensar a palavra como um processo de mecanismo de sobrevivência para com o outro, eu penso ela como um processo de autocuidado comigo. Então eu escrevo primeiramente para mim. E eu acho que o fato de eu escrever para mim como um processo de cuidado é o que ressoa e abraça outras pessoas também. E é isso, e eu acho que esse processo de ressoar nas pessoas e voltar para mim também, através dos feedbacks, é que eu começo a entender que corpos dissidentes falar sobre você não é egoísmo, e eu quero que isso também seja um processo que possa ressoar nas outras pessoas também. Elas entendem que se cuidar e se perceber e se observar também é um processo de autocuidado e que não é egoísmo. Isso. Agora uma pergunta performática que nós não combinamos. Tá. O que é... Ele não combinou isso comigo, só avisando, tá? $10 pela pergunta. O que é a performance de APH, uma travesti preta? Tá. Eu costumo dizer que a PH ela é minha entidade, assim. Então, eu costumo dizer que ela é essa entidade em terra que faz com que meu corpo se movimente de uma forma que comunique outros corpos trans, mas e ao mesmo tempo represente, né? Apesar de entender que essa representatividade ela vem carregada de responsabilidade, e que bom. Mas eu acredito que essa performance ela é muito um processo de se manifestar no mundo. E esse processo de manifesto é falar sobre vida, é falar sobre corpos dissidentes que merecem ter direito à cidade, a cuidado, e que de alguma forma constrói esse mecanismo de comunicação através da literatura. Então acredito que, resumidamente, a PH é minha entidade de terra, é ela quem faz tudo, quem tá lá não sou eu, quem tá lá é ela. Então acredito que ela é esse caboclo que vem em terra e comunica de diversas formas, e a performance através do corpo da palavra
é uma das maneiras na qual ela consegue se expressar. É isso. Obrigado, querido. Satisfação, Maluqueco na voz. Sou da Zona Norte de São Paulo, tenho 24 anos, estou na final do Campeonato Nacional de Poesia, o Slam BR. E as minhas poesias, elas me fazem pensar que eu fui cronista da minha vida antes de ser poeta. Então acho que ser poeta é a parte mais fácil do que eu faço. Na verdade, o difícil mesmo é viver tudo que a gente vive, sendo preto, sendo favelado, sendo periférico. E eu simplesmente narro isso. Eu, na verdade, sou um apologista, né? Eu defendo minhas ideias, é isso que eu sou. E as pessoas se identificam quando elas têm essa mesma vivência. Eu acho que esse é o melhor retorno, acima de toda vitória, acima de toda remuneração. Óbvio, a remuneração é o mais importante, né, pra gente sobreviver e viver, mas o feedback, tocar as pessoas, elas abrem chaves para novas possibilidades, para que outras pessoas parecidas com eu, além de acessar esses espaços, estejam na final de um campeonato nacional de poesias, falando sobre ser preto, sobre ser favelado, sobre ser desfavorecido e sobre se politizar. Essa é a real. O que você já ouviu das pessoas sobre sua poesia? Eu tenho poesias de várias temáticas, cada uma causa um impacto em cada pessoa. Quando eu falo de amor, as pessoas elas expõem o lado mais sensitivo delas mesmas. Elas conseguem externar coisas que elas não costumam externar no dia a dia. Quando eu falo da minha militância, as pessoas começam a repetir pontos em que elas mesmas podem mudar para que elas tenham autonomia para falar sobre ser desfavorecido, sobre tudo isso. Então amplia. E na verdade é o que eu falei anteriormente, eu só narro. As pessoas se surpreendem, na verdade, é com a realidade que o Brasil se encontra, não é comigo. Eu sou só um porta-voz, na real, né? É isso que elas falam. Massa. Massa. Sou Tawane Teodoro, tenho 24 anos, sou da Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, nascida e criada por lá. E quando eu entrei no universo da poesia, eu tive muito uma ideia da minha escrita ser pra mim mesmo, pra ser uma forma de desabafo e tudo mais. Então eu não parava pra pensar como isso batia nas outras pessoas, né, e como isso reverberava nelas, porque eu tava numa coisa muito tipo hobby e só pensava nisso. Quando isso eu me profissionalizei dentro disso, né, e entendi como isso batia nas outras pessoas, tanto quanto batia em mim e às vezes até mais, eu comecei a pensar nessa responsabilidade de primeiro ponto, né, de isso bater em outras pessoas. E hoje eu acho que dá pra puxar dois relatos assim que as pessoas já me falavam. E um é de gente que, né, por exemplo, eu sou poeta formadora do Slam Interescolar. Então, o tanto de adolescentes, jovens que falaram pra mim, foi através do seu vídeo que eu comecei a escrever. Então, isso é muito louco assim, você se pensar que, pô, eu comecei a escrever, eu tô dentro disso, né, que já foi histórico por si só, a gente contando a nossa história, e saber que eu tô incentivando outras pessoas a fazer isso pra mim já é incrível. Então, pensar nessas outras pessoas que me conhecem através disso é muito da hora. Mas também é muito bom, por exemplo, qual que é a visão da minha família e a da minha avó, por exemplo. Ontem eu recebi, depois de participar do Slam BR, um áudio da minha avó me falando o quanto eu sou íntima com o microfone, o quanto, nossa, você sobe em cima do palco, você vira um monstro, e que não sei o quê. Então, eu acho que esses dois universos, assim, de fala são muito importantes, assim, e me faz ter essa garra de continuar e ver o olhar das pessoas em cima da minha poesia, sabe? É o da hora, a poeta Tawane Teodoro, mas também é a minha avó falando que eu fico muito bonita em cima do palco, sabe? Então eu acho que é um conjunto dessas coisas, assim. Acho que é assim. Meu nome é Wellington Sabino, eu tenho 38 anos, sou poeta de Uberaba, Minas Gerais, e eu acredito que a minha poesia, dentro dessa afrografia, pode ressoar na vida das pessoas, nos despertar e da ancestralidade. A nossa ancestralidade ela existe, ela não pode ser invisibilizada, mas quando a gente ressoa, quando a gente fala, quando a gente relembra, rememora aquilo que é interno, a gente desperta e toca coisas que são nossas, coisas africanas. A questão do matriarcado, a questão do Ubuntu, a questão da gente se amar, se respeitar, rever os nossos valores
tudo isso está internalizado e precisa ser exteriorizado, e quando a gente fala, toca, ressoa e bate numa coisa que responde, fala, olha, eu tô aqui, eu entendo, eu sei o que você está falando. As nossas dores, elas são muito individuais, a gente sente, cada um sente a sua própria dor. Só que essa dor é replicada em tantas vezes que uma dor individual passa a ser coletiva, porque ela é de um grupo enorme de pessoas. E da mesma maneira que a gente sente, e quando a gente fala do que a gente sente, a gente está falando de tantas vidas, de tantas histórias, a gente fala das histórias, a nossa história que está na história do outro. Então é um pouco disso. Eu imagino que a minha poesia pode rememorar coisas que não está nem além da memória, está lá na ancestralidade. Mesmo que a pessoa não tenha vivido, não é uma memória que possa ser acessada de uma maneira mecânica, mas é uma memória ancestral. Então aquilo que eu falo, o que eu digo, não é algo novo, não é algo que é surpreendente, não é algo que está sendo inventado, é algo que está sendo dividido, tocado e está sendo trazido de volta, porque isso é ancestral, isso já veio antes do nosso próprio entendimento como ser humano. É um pouco disso que eu espero que a minha poesia alcance, e tenho votos que um dia ela cumpra o seu propósito.